começar contando uma história para vocês. Não é uma história, é um fato que eu tive a oportunidade de conhecer os personagens. Nosso personagem, em torno dele se desenvolve essa história, se chamava Hilário. O Hilário morava em Guatapará, nome estranho, né? Pertinho de Araraquara. Araraquara, Guatapará, ali passava o trem. E esse personagem era o agente da estação, ficava ali, cuidava da estação. De vez em quando, de 7 em 7 dias, ele tinha uma folga. E quando chegava a folga, ele ia até a cidade de Pitangueiras. Essa tem uma Pitangueiras aqui no Paraná e lá tem outra. Aquela lá é bem maior. Então, o Hilário saía de Guatapará, ia para Pitangueiras. Entre as duas tinha uma outra cidadezinha chamada Rincão. O Rincão está todo lá. Mas ele conta que certo dia ele sai de manhã, ele sai de Guatapará e vai para Pitangueiras. Tinha um monte de parente. E ele disse que quando ele vinha voltando de Pitangueiras para Guatapará, aconteceu uma coisa interessante. Eu senti que o meu anjo guardião, ele falou, o protetor, ele falou, eu não sei. Ele estava do meu lado. E dali a pouquinho, esse personagem se apresenta. Ele diz assim, Hilário já acordou, né? Próxima estação você desce. Próxima estação era Rincão. Mas eu desço, mas como é que eu vou fazer? Esse trem aqui é o último. Depois só de madrugada. E amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Não vou descer não. E ele foi apresentando algumas situações. E ele diz, eu sentia que aquele espírito estava do meu lado. Mas não falou nada. Nem que sim, nem que não. Quando chegou bem encostadinho em Rincão, que você já tinha que levantar da sua poltrona e ir embora, ele falou, esse espírito de novo. Hilário, desce. Aí o Hilário não teve jeito, ele desceu. Falou, vai alterar tudo. Mas ele desceu, pronto. Ficou na estação, deu uma olhada. Bem na frente da estação tinha uma avenida. E aquele espírito disse assim para o Hilário, pega essa avenida, vai até a praça. Ele foi, pegou a avenida, foi até a praça. Quando chegou, aquele espírito já mostrou para ele, é a Casa Branca. Vai lá. Chegou em frente à Casa Branca, o espírito falou, bate palma. E bateu palma. Aí quando o dono da casa apareceu, o Hilário sentiu que não era mais ele que estava falando, agora era o espírito que falava por intermédio dele. E esse espírito falou o seguinte para aquele senhor, o senhor tem um filho, se o senhor não fizer nada agora, dentro de 40 minutos ele morre. Mas como assim? Não. Vocês levaram ele para o hospital e tiraram antes do tempo. Leva ele urgente para o hospital. Aí o proprietário olhou para o meu tio e falou, você busca um táxi e eu arrumo aqui o meu filho. Meu tio foi, trouxe o táxi e foram para o hospital. Chegou no hospital, o médico veio rapidinho atender. E o médico levou o menino lá para dentro do hospital, meu tio e esse senhor queriam acompanhar. E o médico, não, aqui você não vai entrar não, vocês só ficar aí do lado de fora. Aí ficaram esperando, depois uns 40 minutos, mais ou menos, o médico voltou. Falou, não, está tudo ok. Se vocês não tivessem trazido esse menino para cá, ele ia morrer. Mas como vocês trouxeram, ainda deu tempo de salvar o garoto. Aí meu tio falou, agora só tem uma coisa. Eu vou pegar o trem de madrugada, chegar em casa de madrugada, vou apanhar da mulher, não é possível. Mas aí o espírito novamente falou para ele, Hilário, vai para a estação. Hilário foi. Quando chegou na estação, não deu 5 minutos. Apareceu um pessoal que morava também em Guatapará. E esse pessoal estava de caminhonete, e quando ele viu o Hilário, conversaram um pouquinho, e ele levou o Hilário lá para a casa dele, em Guatapará. Alguém aqui conhece Guatapará? Rincão.
Pitangueiras. Pitangueira já tem gente, não é a Pitangueiras aqui do Paraná, não, é Pitangueiras de Bebedouro, perto de Bebedouro. Mas, gostaram da história? Essa história eu ouvi quando eu era criança. Vamos lembrar então uma outra história. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Isso aqui está no Evangelho de Mateus. E nós vamos lá no Evangelho e a primeira frase: tomai sobre vós o meu jugo. É muito simples. Você aceitar o jugo de Jesus é você aceitar os ensinamentos de Jesus. Não é só aceitar, não, você tem que praticar também. Aceitar é até simples, mas praticar, mas nós ficamos imaginando, né? O jugo não é uma palavra que usamos constantemente. Jugo é você aceitar e praticar os ensinamentos de alguém. Tem outras situações em que nós encontramos o jugo, mas deixa o jugo para outra história, né? Vamos nos lembrar que Jesus, ele ensinava que as pessoas deveriam tomar o seu jugo. E o jugo de Jesus, ele continua até hoje. Mas ele é muito simples de você tomar o jugo de Jesus. É muito simples e muito fácil. Mas Jesus, ele ficava esperando que as pessoas realmente tomassem o seu jugo e praticassem aquilo que ele ensinava. Mas o que acontecia lá atrás e acontece hoje, as pessoas até descobrem os ensinamentos de Jesus e depois abandonam. Normalmente, quando tem algum problema, é que as pessoas vêm em busca de Jesus. Mas tem uma outra palavra aqui, uma sentença que eu gosto muito: concilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás com ele no caminho. A gente fica lembrando. Isso aqui, esta frase aqui de Jesus, se referia ao mundo material ou ao mundo espiritual? E nós percebemos, ela se referia aos dois, tanto material quanto espiritual. Então vamos lembrar um pequeno detalhe: a justiça naquela região era uma justiça diferente. Jesus ainda não tinha começado a sua missão. Então eles seguiam muito os ensinamentos de Moisés. Mas dentro dessa justiça, aqueles casos mais graves, eles eram levados para Jerusalém. E o Sinédrio decidia. Casos pequenos eram levados para a justiça. As pequenas cidades tinha sempre alguém que representava a justiça. E essa frase aqui, vamos falar do lado material. Os devedores daquela época, eles eram denunciados. Existiam pequenas, nós diremos assim, juntas de justiça. E esses dois, tanto o devedor quanto o denunciado, eles se reuniam na casa de um deles, e quando passava o tempo, num dia em que a junta estava ali recebendo esses casos, esses dois personagens tinham que vir para a junta. Mas eles tinham que vir de a pé. E mais, eles tinham que vir conversando. E quando chegava na junta, tinha duas cadeirinhas para eles conversar, independente do juízo. Ainda não chegou a hora. Ou seja, a maioria dos casos resolvia só na conversa, só colocando aqueles dois senhores um ao lado do outro. E ele sabia que quando isso acontecia, normalmente a justiça era muito mais rigorosa do que o que aqueles dois pretendiam. Então, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho que levava até a justiça. E quando esses fatos ocorriam, eles esperavam ou que a justiça
pudesse tomar conta, e se a justiça tomasse conta, era sempre de uma maneira completamente diferente do que eles julgavam, então os dois acabavam ficando no prejuízo. Então era bom que eles recebessem essa justiça. Então, sobra para nós o que fazer com os nossos adversários. Vocês têm adversário? Ah, tem. Eu também tenho, né? Então o adversário é um personagem tanto do passado quanto nos dias atuais. A gente lê um pouquinho de história e percebe logo que essa história foi contada já muitas vezes, na época de Jesus, depois de Jesus. Então ele ensinava que as pessoas deveriam se conciliar o mais rápido possível. Mas nós sabemos que algumas vezes nossos adversários ou nossos conhecidos, eles não se preocupam muito em corrigir determinadas falhas. Então, nós vamos ver que a maioria das guerras lá do passado, as guerras atuais, elas começam por divergência entre as doutrinas. Hoje, o que nós vemos muito hoje, é aquele pessoal lá do Oriente Médio, é aquela região. Então nós percebemos que naquela região a conciliação é muito difícil. As pessoas lutam, se matam e vão tocando. Cada dia tem uma história nova pela frente. Nós que estamos aqui no Brasil, nós não temos esse problema, pelo menos de forma tão grave quanto lá nessa região. Tá bom, pessoal? Bom? Então vamos ver essa aqui agora. O Filho do Homem. Esse negócio de Filho do Homem a gente encontra muito no Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento. E a gente fica pensando, né? Filho do Homem. Essa palavrinha aqui, ela foi usada por Daniel. Daniel viveu um monte de anos antes de Jesus. E ele já usava a frase, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é uma frase que foi usada por Daniel, depois ela continuou sendo usada, e elas representavam aquele que viria em nome de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a gente lendo isso aqui, a gente percebe que algumas vezes parece que nos envergonhamos de Jesus, né? Não quer. Eu, quando era garoto, fazia evangelização, só num colégio público, mas um colégio público que era proibido falar de religião. E esse colégio fazia algumas vezes, algumas solenidades, algumas festas, e interessante. Quando eu fiz a minha matrícula, tinha uma perguntinha, religião. Eu pus espírita, eu era espírita. Lá na frente, quando o pessoal fazia uma festa, ele ia até a sala de aula e eu lembro direitinho, Osni fora. E tinha uma menina também que era evangélica fora. Nós dois éramos pessoas que estavam na classe e que tinham outra religião. Interessante é que ali na sala tinha um monte de aluno espírita e evangélico. E eles, mas deixa para lá essa situação, né? Então, Jesus ele disse o seguinte, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Olha que coisa. A pessoa percebe que existe uma justiça divina, mas ele não segue justiça nenhuma, ele prefere ficar em casa. Então, hoje que nós temos um centro espírita, aliás, nós temos vários centros espíritas, né? É uma coisa realmente muito boa,
porque no passado não era assim não. No passado tinha o espírita, tinha todos os personagens, mas a doutrina espírita, ela era perseguida. O pessoal tinha medo do centro espírita. Aliás, deixa eu contar uma historinha bem pequenininha. Na frente do centro espírita de Bebedouro, o centro fica lá em cima, tem uma escadaria, e você sobe lá em cima, tem um pátio, para depois você entrar no centro espírita. E a gente, quando fazia evangelização, a gente ficava ali nesse pátio, vendo pessoas que chegavam, que iam embora. Então, de vez em quando, vinham algumas pessoas pela calçada do centro. Quando elas olhavam para cima, Centro Espírita do Calvário ao Céu, olha que nome! A pessoa olhava aquilo ali, mudava de calçada, não queria passar em frente ao centro. E eu sempre lembro que só tinha um problema, quando as pessoas mudavam de calçada. Do outro lado, tinha uma agência funerária. Então, cheio de caixão, cheio de... lotado aquilo lá. Então, você vinha subindo, o pessoal vinha do lado, do centro, do outro, a funerária. Aí ele vinha pelo meio da rua, isso. Olha, hoje ele não pode fazer isso, porque o movimento de carro é muito grande, né? Mas naquela época, eles podiam. Então, nós vemos que essa história de se envergonhar de Jesus é muito antiga. E sempre aconteceu. E continua acontecendo. Eu não sei a escola onde eu estudei, se até hoje eles continuam com a mesma política, né? Mas, Atos dos Apóstolos, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, e que nós vamos lembrar Gamaliel. Vocês lembram de Gamaliel? Ah, que bom! Gamaliel era um personagem interessante. Ele era um rabino e ele tinha um curso de rabino na tua casa. Como é que funcionava essa história? Essa história, esses personagens, pessoas muito conhecidas, eles tinham um grupo de alunos em casa, normalmente 12 alunos, 13 alunos. E esses alunos vinham e passavam ali, como se fosse o colégio. Estava sempre ali, não voltava para casa, voltava para casa só nas férias. E Gamaliel era um desses personagens que estudava com esses alunos. Esses alunos, quando terminavam o seu tempo, eles saíam da casa do rabi e eles eram doutores da lei, porque eles conheciam a lei. Mas não é só doutores da lei que eles eram, não. Eles eram um pouquinho mais. Eles aprendiam história, geografia, aprendiam de tudo. Então ele tinha um conhecimento a respeito de muitas coisas e também eles tinham esse respeito ou esse estudo das leis. Interessante, né? A gente ir lá, hoje não tem mais, mas naquela época tinha. E Jesus conheceu muitos doutores da lei. Mas o que aconteceu com Gamaliel? Gamaliel aconteceu uma coisa interessante. Nós devemos nos lembrar primeiro, o primeiro evangelho que caiu na mão de Paulo, foi Gamaliel quem deu. Pois é, veja só. Pedro deu o evangelho para Gamaliel, Gamaliel deu o evangelho para Paulo. E Paulo fez coisas extraordinárias com esse rascunho do evangelho. Mas tem uma coisa interessante. Isso aqui, nessa época, Pedro estava ali com Jesus, acompanhando Jesus, ia para o templo, e Pedro estava sempre do lado de Jesus. Mas esse fato aqui, ele aconteceu depois que Jesus morreu. Pedro, e sempre alguns apóstolos mais, depois da morte de Jesus, eles vieram para o templo. E eles ensinavam lá dentro do templo. Olha, o templo não era cristão, mas Pedro e alguns apóstolos iam para dentro do templo. Aí o sumo sacerdote mandou que se prendesse, principalmente Pedro. Prenderam Pedro, quando chegou de noite, lembra a história? O anjo foi lá e libertou Pedro. Ele ficou preso o dia inteiro, aquele pessoal tomando conta, e quando ele ficou livre, ele esperou começar o dia, porque foi de noite,
Vocês sabem para onde ele foi? Foi de novo lá para o templo. Não adiantou nada prender ele um montão de tempo, ele voltou de novo para o templo. Aí o Sinédrio novamente prendeu Pedro e o discípulo. E levaram Pedro para o Sinédrio. Ali estavam aqueles senhores que representavam a justiça, representavam a política, representavam a religião. E eles deixaram que Pedro fizesse a sua defesa. E Pedro fez a defesa, falou direitinho. E quando terminou, todo mundo deu voto para que Pedro fosse morto. Eles já tinham matado Jesus, falou, agora vai ser o Pedro. Só que aí Gamaliel, que era um rabi já de uma certa idade, ele falou, não pode não. O que se vai fazer com isso? É muito simples. Se tudo isso que eles estão ensinando for verdade, for realmente de Deus, vocês não conseguem apagar. Agora, aquilo que é dos homens, nós conseguimos apagar com facilidade. Então é melhor a gente deixar como está, e se for alguma coisa de Deus, isso aqui continua, se não for de Deus, se acaba com o tempo. O templo não existe mais. Muitas coisas aconteceram e aí nós percebemos que realmente a justiça divina se fazia presente. Mas Gamaliel ele teve algumas outras passagens, mas sempre foi essa situação de unir as pessoas, de conversar com as pessoas e ensinar muito do que o Cristo tinha deixado. Então Gamaliel foi o personagem que auxiliou Paulo, quando Paulo estava naquela dúvida do que devia fazer, o que não devia fazer. Então, esta passagem realmente é muito interessante, lembrando sempre que Gamaliel, ele era um personagem que frequentava as regiões de Jerusalém. Mesma coisa. Então, nós temos aqui esse personagem. Uma outra passagem interessante. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha que coisa interessante. Quando se fala de Espírito, a gente encontra essa passagem. E nos lembramos que realmente a influência do mundo espiritual sobre todos nós é muito grande. Nós até imaginando, não tem influência nenhuma não. Tudo isso que eu faço de bom ou de ruim é meu mesmo. Não é não. Tem algumas coisas que eu diria sim, e outras não. Mas, voltando à frase de Paulo, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Mas o que é Espírito do mundo? Espírito do mundo são esses espíritos inferiores que quando morreram, eles não conseguiram descobrir o caminho ou eles não tinham condições de ir nem para esse primeiro degrauzinho aqui das moradas de Deus. Então eles ficaram rodando aqui, estão rodando. De vez em quando a gente leva um para a nossa casa. E é uma perturbação danada. Aí você corre para o centro espírita. E o centro espírita ele resolve a situação. Eu sei que tem muita gente que não, mas é realmente isso que acontece. Posso contar mais uma historinha? Então vamos ver. Essa história, eu e a minha esposa, quando saímos de Votuporanga para Brasília, o diretor lá em Votuporanga nos chamou e falou o seguinte: olha, vocês vão para Brasília, quando vocês chegam lá, vocês procuram Altivo Ferreira, se não me engano é o nome dele. Mas procura o Altivo. Ele já está esperando vocês, lá na Federação Espírita Brasileira. Tá, nós mudamos. E fomos morar ali na região norte. E uns 200 metros para baixo tinha um centro espírita. Aí eu comentando com a minha esposa, vamos. E lá do outro lado, depois que tem que passar, não, vamos ficar aqui pertinho de casa.
e ficamos pertinho de casa. Só que a gente foi notando que esse pessoal tinha uma tirada meio diferente, né? Uma delas, eles queriam vender para você um lote, eles estavam junto com outro centro, fundando uma cidade espírita, lá em Goiás. Eu falei, eu não quero morar em cidade espírita, não. Prefiro ficar para fora. Mas nós ficamos seis meses frequentando esse centro espírita e chegamos à conclusão que não estava agradando. Uma sexta-feira, aí a minha esposa, ela acordou e estava mal, não estava bem. Ela falou, eu preciso ir no centro tomar passe. Então vamos no centro. Aí ela falou, não esse que nós estamos frequentando, eu quero tomar passe lá na federação. Então vamos. Era um pouco longe, mas nós fomos. Chegamos na federação, já veio um personagem nos receber. Nós nem lembrava muito do nome. Mas ele perguntou o que era, nos atendeu direitinho, e ele falou, eu não posso, hoje nós temos reunião mediúnica e não tem atendimento para o público. Mas, segunda-feira, sábado, eu quero ver vocês aqui no centro. Aí eu perguntei o nome dele. Como é que você chama? Altivo Ferreira. Era o cara que estava nos esperando. No outro dia nós fomos ouvir a palestra dele, foi muito boa. E quando terminou a palestra, nós fomos conversar. Aí ele falou assim, faz 6 meses que eu estou esperando vocês. Vocês andam muito devagar, não é possível. Amanhã, os dois vêm para a reunião mediúnica. Já estão matriculados desde que eles vêm para a reunião mediúnica. E realmente, nós aí descobrimos que as coisas não são como nós esperamos, mas elas ocorrem e nos ajudam. Mas nós estávamos falando de espírito do mundo. Espírito do mundo é aquele espírito que não conseguiu se desligar do nosso planeta. Então eles estão rodando por aí. Tem muitos espíritos rodando por aí. Então é uma coisa assim que nós precisamos nos desligar desses espíritos. Quando eu estava em Brasília, no centro espírita que eu frequentava, tinha um personagem chamado Brás. O Brás era uma pessoa extraordinária. Mas o Brás, certo dia, a gente conversando, e ele nos contou o grande problema pelo qual ele passou. Ele tinha uma vidência muito grande. E ele falou, até perto de 20 anos, eu não conseguia separar o que é material do que é espiritual. Eu vou na rua, muitas vezes eu fico me desviando de pessoas, e são pessoas que já estão no mundo espiritual há muito tempo. Então ele disse que ele demorou muito. Aquela vidência que ele possuía não fazia bem para ele. Aquela vidência trazia espíritos inferiores para conversar com ele. Olha, demorou muito para esse nosso amigo Braz ele assumir certas atividades, fazer alguma coisa no emprego que ele tinha, e sempre o pessoal queria mandar ele embora, porque ele ficava vendo espírito lá dentro da repartição. Então aquelas pessoas que eu gostaria de ser médium de vidência. O Braz não queria não, o Braz já não aguentava mais. E algumas pessoas isso acontece também. Espíritos do mundo estão rodando por aí, e quando eles têm, às vezes encontram alguém, ou quando eles podem, eles afastam esses espíritos. E tem pessoas que realmente, espíritos mais evoluídos, que são os espíritos de Deus. Eles não querem trazer nada para ninguém, preocupação nenhuma. Eles querem ajudar, mas lembrando que nós somos influenciados. Uma perguntinha que está lá no livro dos Espíritos. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesmo? Não tem, claro que não. Você sai daqui do mundo espiritual, de repente passa para o mundo material. Nós diríamos que pouquíssimas, mas pouquíssimas criaturas, elas conseguem se adaptar
ao mundo espiritual, sim, num prazo bastante curto. E quando eu leio essa passagem aqui, eu me lembro Hugo Gonçalves. Vocês se lembram do seu Hugo? Aí de Cambé? O seu Hugo, ele fez uma coisa muito difícil. Quando ele estava sendo enterrado, ele deu uma comunicação. Isso é a coisa. Deu a comunicação por intermédio da Célia. Vocês conhecem a Célia? A Célia, lá de Riolândia. Mas nos lembramos também Caio Barchuto. Caio Barchuto, ele morava em Matão, e quando ele morreu, ele deu uma comunicação também na hora do enterro. E o médium que atendeu o Caibar era o pai da Célia. A Célia atendeu o seu Hugo, o pai dela, aliás, o Caio Barchuto também teve a mesma situação e foi atendido pelo pai da Célia. Batuíra, em São Paulo, aconteceu a mesma coisa, mas nós nos esquecemos. Mas tem uma passagem do Evangelho que é muito interessante. Essa ela começa a ocorrer na quinta-feira, quando Jesus reuniu os apóstolos na casa de Maria Marcos, e se reuniu ali, e eles fizeram a última ceia. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Mas vamos lembrar o que aconteceu, o que Jesus falou. Ele disse o seguinte para aquelas pessoas que estavam, eram os apóstolos que estavam junto com Jesus. Ele disse assim: todos vós, esta noite, se escandalizarão, porque a palavra é chata, por mim. Então, o que ele está dizendo é que ali, todos eles de noite iam renegar. Aí Pedro, que era muito saído, Pedro falou: não, eu não vou te renegar nunca. E Jesus falou assim para ele: essa noite, antes que o galo cante, você vai me renegar 3 vezes. Olha que coisa danada. Pedro não gostou muito disso não, viu? Mas eles desceram da casa, a casa ficava perto das muralhas ali de Jerusalém, e foram para o jardim do Getsemane, um jardim muito bonito que tinha ali, mas eles foram lá porque aquela noite ia acontecer um caso muito triste. Jesus foi preso naquela noite. Então essa história de se escandalizar por ele, ela começou exatamente quando Jesus foi preso. Os apóstolos fugiram, cada um foi para um lado. E Pedro resolveu seguir aqueles personagens que estavam levando Jesus. E levaram. Foram na casa do sacerdote Anás. Eles foram para a casa de Anás e Pedro foi atrás. Quando chegaram na casa de Anás, os empregados, escravos, estava tudo do lado de fora da casa de Anás. E esses escravos sentaram ali, e Pedro chegou e também procurou um lugarzinho para sentar para ver o que estava acontecendo. Mas aí um criado, um empregado ali do pátio, ele chegou para Pedro, olhou Pedro e falou assim: mas você estava hoje à tarde com o Galileu? Você também faz parte dessas pessoas que andavam com Jesus. Aí Pedro simplesmente falou: não, eu não sei o que você está dizendo, eu não conheço ninguém não. Pedro se esqueceu de um detalhezinho. O pessoal da Galileia usava uma roupa que não era igual ao pessoal de Jerusalém. Não era, a roupa era diferente. E mais, eles tinham um diálogo que mostrava que eles eram da Galileia. Eles, quando falavam, é que nem paulista e carioca. Paulista, quando conversa com carioca, é danado. Agora, quando o carioca conversa, também é. É muito complicado. Isso acontecia com Pedro. Ele esqueceu que ele era galileu e que quando ele falava, ele já se denunciava. Mas
ele percebeu que as pessoas começaram a olhar para ele quando lá no pátio falaram que ele estava com Jesus. Então ele resolveu sair. Ele foi saindo devagarinho e quando ele passava ali pela entrada, existiam algumas pessoas, alguns discípulos de Anás. Então alguém se aproximou dele e perguntou assim para ele: você não estava com Jesus hoje à tarde? Aí ele percebeu que a melhor coisa que ele podia fazer é ir embora. E ele foi embora. Mas ele ainda encontrou mais uma pessoa que perguntou para ele: você não anda com Jesus? E ele percebeu que estava na hora de ir embora. E quando ele ia voltando, o Getsemane talvez ainda pensava em encontrar alguém, o galo cantou. Exatamente como Jesus tinha dito que iria acontecer. Ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Vocês têm galo em casa? Não tem. Sabe por que eu pergunto isso? Quando eu morava em cidade pequena, sempre tinha galo. Chegava de madrugada, galo cantava para todo lado. Lá onde eu moro, não escuto um galo há muito tempo. Ninguém tem galo ali não. Então, mas Jesus, ele certo dia, ele marcou uma palestra no Vale do Tábiga. Ele ia falar, todo mundo sabe, Jesus depois vem para o Vale do Tábiga, que Jesus vai falar conosco, vai trazer seus ensinamentos. Mas Jesus ficava lá do outro lado do lago, mesma margem, mas bem longe. E Jesus percebeu que cada pessoa que ele encontrava no caminho, essa pessoa queria abraçá-lo, queria conversar com ele, e ele já tinha passado um tempo danado e não saído do lugar. Ele falou, mas eu tenho que sair daqui que eu vou lá. Aí ele chamou os apóstolos, falou, traz o barco. E os apóstolos trouxeram o barco. Ele subiu no barco e o barco foi pela margem do lago até o Vale do Tábiga. Aquelas pessoas que estavam vindo também pela estrada ao redor do lago, dava tchauzinho para Jesus, fazia uma festa, mas todo mundo chegou no Vale do Tábiga. Quando chegaram, Jesus desceu ali do barco e seguiu com um pequeno monte que tinha ali. Quando Jesus subiu, aí ele olhou, aquele pessoal estava tudo esperando. E Jesus realmente, Jesus consola todos com seus ensinamentos. Ele fica, nossa, foi uma alegria muito grande. É daí que surgiu uma dúvida. Eu acredito que os espíritas têm essa dúvida. Em que língua falava Jesus? Como é que? Ali tinha romano, ali tinha grego, ali tinha gente de tudo quanto é lado, tinha o árabe, tinha a língua que Jesus falava lá na Galileia. E ali, ele conversando com aquelas criaturas e todo mundo entendia que língua que Jesus estava usando. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Jesus estava ali, estava ensinando, e a gente não sabe que língua ele falava. Mas, vamos perguntar uma outra coisa. Quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós falamos a língua aqui, o português. Mas se você for lá na frente, sair na Colômbia, qualquer outro lugar fora do Brasil, você não conhece a língua. Ou conhece? Não. Algumas pessoas até conhecem, a maioria não conhece. E aí, como é que Jesus vai falar com essas pessoas? É uma coisa muito simples. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, é claro que isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Mas depois de algum tempo, você percebe que compreende o que outras pessoas estão falando. Você vai compreender. Ela aprendeu com alguém? Alguém veio ensinar? Não, não veio. Simplesmente os espíritos conversam pelo pensamento. É pelo pensamento que eles conversam. E todo mundo entende. Ué, o nosso pensamento está no nosso corpo espiritual. Não é porque nós perdemos a parte física que o corpo espiritual
esquecer, ele continua na mesma situação. Então, quando Jesus falava, cada uma daquelas pessoas entendiam perfeitamente o que Jesus falava. Mesmo porque Jesus falava numa língua que eles conheciam. E eles gravavam ali no corpo espiritual. Bom isso? É interessante. Quando vocês forem para o mundo espiritual, não precisa se preocupar. A língua lá é a língua que você fala aqui. Está gravado lá no seu pensamento. Mas Jesus falou, fez comentários, e quando Jesus termina a palestra, as pessoas vão saindo dali do local. E Jesus, sentado lá em cima do morro, ficou olhando. E as pessoas foram indo embora. Quando as pessoas já estavam quase terminando, tinha pouquíssima gente ali no Vale do Tábor, Jesus subiu um pouquinho mais e fez a sua oração. Jesus sempre fazia a sua oração a Deus. Ele fez a oração e quando ele desce, já começava a escurecer, ele desce, mas não tinha ninguém mais. Quando ele chegou de barco, junto com os apóstolos. E agora, cadê o barco? Ele descobriu que não tinha ninguém esperando, mas ele olhou melhor o lago ali, o barco ainda estava começando a se afastar da margem. Então ele desceu e foi em direção ao barco. Mas ele foi em direção ao barco andando sobre a água. Olha que coisa interessante. Jesus andando por cima do lago, ele foi até o barco. Como já estava escurecendo, e Jesus usava roupa branca, ele só viu a roupa de Jesus. Não via Jesus, não, só via a roupa, que era branca. E Jesus se aproximando. E eles começaram a ficar com medo, um medo danado. Mas como é que funciona essa história? É medo. Eles viram aquela roupa branca caminhando, e ele falou, meu Deus, o que é isso, né? Aí Pedro saiu ali na beirada do barco e gritou, se for Jesus, diz para mim ir ao seu encontro. Então Jesus mandou a mão, falou, vem Pedro. E Pedro foi ao encontro de Jesus sobre as águas. Dali a pouquinho Pedro afundou. Por que ele afundou? Porque ele não conseguiu manter aquela fé, aquela disposição de começo. Ele começou a mudar o pensamento e ele afundou. Jesus foi atrás dele e trouxe ele para cima. E ainda perguntou, puxa vida, você não consegue nem manter a mente num período desse? Você se modificou, você deixou. Então, nós percebemos que isso é o que acontece algumas vezes. Vocês fazem oração de vez em quando? Esse de vez em quando de vocês é quanto? 2 vezes por dia? 3? Como é que Jesus falava a respeito da prece? Jesus fazia oração o dia inteiro, se pudesse. Ele queria estar sempre em ligação com o mundo espiritual. Mas ele deixou uma regrinha. Quando fores fazer a sua prece, você ore em segredo. Lá na tua casa, vai para o quarto, fecha a porta e faz sua oração. Pronto, orar em segredo. As orações devem ser curtas. Olha que coisa interessante. É Jesus que está falando. As orações devem ser curtas. Tem gente que começa a fazer uma prece e a prece dele é maior do que a palestra. Jesus está recomendando assim, as orações devem ser curtas. Se tem alguma queixa contra alguém, perdoa antes da prece. É só isso que Jesus fala. Ele não fica, não. Você ora em segredo, a oração tem que ser curta. Se você tem alguma coisa contra alguém, você procura essa pessoa e busca a reconciliação. Paulo falava quase igual. Paulo falava assim, a religião deve ser bem compreendida. Deve ser inteligível. É exatamente assim. Pessoal, já falamos sobre as águas. Interessante, né? Vamos ver essa aqui. A gente sempre
sempre quando lê alguma coisa, um livro religioso, parece que ali está havendo uma disputa. Parece que alguém está nos indicando para um lado e outro para outro. O que acontece é que nós somos influenciados. Então, espíritos imperfeitos querem nos prejudicar, espíritos evoluídos querem nos auxiliar. Então, o objetivo de espírito que anda rodando por aí, que nos procura, é influenciar as pessoas. Nós somos influenciados muito, de tal maneira que algumas vezes são os espíritos que nos conduzem. Então os espíritos estão constantemente preocupados em nos influenciar. Mas onde é que vai acontecer essa luta entre o espírito inferior e o espírito evoluído? Não vai longe não, está no pensamento. Nós temos o pensamento. Então os espíritos também nos influenciam pelo pensamento. É uma coisa muito simples. E que vício que ele vai procurar corrigir? Olha, vício vocês põem à vontade, mas tudo que nós percebemos que é contrário à justiça divina, ela tem o nosso pensamento. Forma de ajuda, então, é o pensamento. Mas não é porque é pensamento que nós vamos deixar a luta para eles. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Tá bem, pessoal? Eu estou vendo, estou olhando ali, mas está passando da hora. Muito obrigado pela atenção, hein?